Sarney continua internado em hospital do Maranhão. Médicos aderem à mobilização nacional contra o programa do governo federal. 60 homicídios, esse é o número de assassinatos só este mês na região metropolitana. São 2 homicídios todos os dias. Terminais de ônibus passam por fiscalização e vão ter mudanças. Caminhão afunda em rio da região tocantina. E ainda a arte da capoeira. Estados vêm buscando o reconhecimento de uma das tradições mais antigas do país. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite para você de casa. Muito boa noite. Nossa edição de hoje fala sobre os números da violência na Grande São Luís. Nos 7 primeiros meses do ano, já foram mais de 500 assassinatos em vários bairros da região metropolitana. A situação tem assustado toda a população, principalmente à noite. Na matéria que vamos mostrar agora, conversamos com a Polícia do Estado sobre como andam as investigações de alguns casos de homicídio e qual o plano da polícia para diminuir o crescimento da violência. 541 pessoas foram assassinadas nos quase 7 meses que passaram neste ano de 2013. Tirando a média por mês e dias, são 73 assassinatos por mês, 2,44 assassinatos por dia. Um assassinato acontece a cada 10 horas e 20 minutos na região metropolitana de São Luís. 36% foi o crescimento de mortes, comparando o mês de julho de 2012 com julho de 2013. Hoje, são investigados 60 casos na Delegacia de Homicídios. Segundo o delegado titular, esse crescimento é motivado pelo tráfico de drogas. Infelizmente, o tráfico de drogas é um dos vetores, que mais impulsionam os crimes de homicídio aqui na Grande São Luís. Entre eles, a Vila Embratel, Coroadinho, Liberdade, dentre outros. Acreditamos que esses sejam os bairros com maior incidência. Entretanto, isso é bastante sazonal. Hoje são esses bairros, amanhã poderão ser outros, por vários motivos. Neste posto de combustível, localizado no bairro do Renascença, Francis Clay da Costa Alves, de 23 anos, foi executado com 6 tiros. Ele foi uma das 59 vítimas de crimes violentos letais praticados em abril deste ano. Testemunhas relataram que a vítima havia acabado de sair da lotérica quando foi atingido pelos disparos. Um outro crime com características de execução foi a do morador da Madre Deus. Ele foi surpreendido por 2 homens e, segundo a polícia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. No dia 25 de junho, a menina Gabriela Silva foi degolada e teve a língua arrancada no bairro J. Lima. O crime já foi elucidado. O adolescente é apreendido e o tio que confessou o crime preso. Com o isolamento do crime, a gente conseguiu identificar uma pegada, essa pegada de sangue. E quando a gente chegou até o suspeito e apreendeu os calçados dessa pessoa, e esse calçado, quando foi encaminhado para o Instituto de Criminalística, através dos experts, foi constatado que o calçado do suspeito foi exatamente o calçado que fez. E mais um detento foi encontrado enforcado dentro da CCPJ de Pedrinhas. Esta já é a 6ª morte no mês de julho. O Wallace Santos Abreu estava na cela 5 do bloco B. Junto com ele tinham 9 detentos da cela e vão ser autuados no distrito do Maracanã. Entre os meses de janeiro e maio já foram 12 mortes, muitas sem a conclusão das investigações. Sobre o caso que apura os envolvidos na morte do jornalista Décio Sá, a Justiça Maranhense revogou a prisão preventiva de Fábio Aurélio do Lago e Silva, o Bochecha. Teve o pedido aceito pelo juiz José dos Santos Costa, titular da primeira vara do Tribunal do Júri. No documento, o magistrado afirma que não há provas que liguem Fábio Aurélio com o assassinato. O juiz afirmou também que o Ministério Público foi favorável à decisão de colocar o Bochecha em liberdade. O juiz José dos Santos Costa disse ainda que, apesar da revogação, Bochecha pode futuramente responder novamente pelo crime. Outro que está em liberdade é o militar Fábio Aurélio Saraiva, Fábio Capita, que teve sua liberação em 12 de julho desse mês.
E depois do protesto no retorno da cidade operária pelos moradores da Vila Paco e habitacional Nice Lobão, nossa equipe de reportagem foi até o local ver os motivos da reivindicação. A Prefeitura de São Luís já teve audiência com os moradores. Segundo os moradores, são 26 anos de luta por melhores condições de vida. No local, cerca de 3.000 famílias sofrem diariamente com a falta de estrutura. O que nós queremos, a nossa reivindicação, é a mobilização urbana, né? A educação, como a gente reivindica também a conclusão da creche aqui do Habitat Nice Lobão, que serve para nós. A questão do posto de saúde aqui do Habitat também, que está desativado, né? Este cadeirante, por exemplo, não consegue sair de casa porque a rua em que ele mora é praticamente intrafegável. Para ir bem aqui, a 300 metros aqui da minha casa, eu não posso sair porque as condições da rua é muito ruins. Se eu não tiver uma pessoa para me ajudar, eu não consigo sair de casa. Mas não é só isso. Esta escola, que começou a ser construída em 2011 e deveria atender 300 crianças das duas comunidades, está com a construção parada. A obra está praticamente pronta, mas para desespero dos moradores, virou abrigo de marginais. Todos os moradores que moram em torno da escola, todos os dias reclamam de que é que à noite eles não conseguem dormir, devido ao grande acesso de pessoas circulando dentro do prédio, tanto na parte interna como externa. O vandalismo é horrível aqui dentro, né? Segundo os moradores, a Prefeitura já sinalizou a melhoria dos serviços, mas sem prazo determinado para começar o trabalho. Se não for feito conforme eles prometeram, a gente vai voltar a reivindicar. Porque a gente está descobrindo que é assim que funciona. Na região sul do estado, em Imperatriz, um caminhão carregado de tijolos caiu dentro do rio Tocantins quando aguardava a balsa para atravessar. No momento, não havia outro veículo em cima da balsa e o motorista ainda gritou que o caminhão estava sem freios. Na cabine estavam 3 pessoas e apenas o proprietário conseguiu pular. Os outros só conseguiram sair quando o caminhão estava afundando. Em poucos minutos, o caminhão sumiu nas águas do rio Tocantins. Secretaria de Urbanismo e Habitação realizou a segunda etapa do cronograma de fiscalização dos terminais de integração. A vistoria aconteceu no São Cristóvão com o objetivo de organizar o comércio informal. Os fiscais começaram desmontando as barracas improvisadas que ficavam nos muros e calçadas. Muitos vendedores se irritaram e a Guarda Municipal foi chamada para conter os mais exaltados. Toda a ação da Blitz Urbana foi acompanhada pela Associação de Vendedores Ambulantes. A Prefeitura vai legalizar os vendedores ambulantes e, mediante identificação, vão poder comercializar os produtos dentro dos terminais de integração. E a gente volta falando de protesto. Médicos maranhenses aderem à paralisação nacional contra o programa do governo Dilma. Eles exigem melhores condições de trabalho. Nós voltamos em 3 minutos. De volta e falando da indústria do Maranhão, todas as terças-feiras o Maranhão Acontece e traz as novidades de um dos setores que mais cresce no estado. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia aliada à indústria. Conheça um trabalho que vem sendo realizado no Senai do Maranhão. Uma ordem comum no competitivo mundo dos negócios é ter excelência em produtos e mão de obra. Os conhecimentos, as tecnologias são dinâmicas como os ponteiros do relógio. Cada amanhecer é um novo desafio. Para que a indústria se mantenha atualizada e pronta para as disputas de mercado, o Senai oferece serviços técnicos e tecnológicos, os STTs. Os serviços técnicos e tecnológicos do Senai são serviços especializados, ensaios laboratoriais e consultorias de diversas áreas, onde os nossos técnicos especialistas vão até as empresas, identificam suas necessidades, propõem soluções, ou seja, são serviços não somente especializados, mas sob medida para a empresa. A empresa passa a ganhar produtividade, ganha competitividade e, acima de tudo, faz com que o desperdício seja reduzido e a sua competitividade seja ampliada. Nós fazemos serviço para a indústria de alimentos e bebidas. Um exemplo é a indústria que detém o refrigerante Psyll, onde nós também já servimos essa indústria através de serviços técnicos e tecnológicos e atendemos a construção civil. Não só atendemos, como podemos atender mais em larga escala o setor da construção civil através dos nossos laboratórios de ensaios mecânicos.
São atendidas 350 empresas maranhenses por ano em serviços técnicos e tecnológicos. A primeira etapa é identificar os pontos que necessitam de atenção. Em seguida, são apresentadas as análises detalhadas sobre os processos industriais e feitas as recomendações para a melhoria do sistema produtivo. Bem, a Psyu, nesses últimos 13 anos, tem procurado cada vez mais estreitar o relacionamento com o Senai, sejam eles programas sociais ou programas de ordem técnica. Eu destacaria, talvez, em especial, esse programa de boas práticas que a gente desenvolveu em parceria com o órgão e que nos deu, o ano passado, a certificação aí de primeira empresa do Maranhão a obter a certificação do selo PAS, Programa de Alimento Seguro. A Psyu também utiliza do Senai tudo que o Senai hoje pode nos proporcionar em termos de suporte, sejam eles tecnológicos, aspectos de qualidade. Entre eles eu destacaria também, talvez, os exames que a gente faz constantemente de análise das nossas águas, dos nossos tratamentos de efluentes, enfim, o que a gente pode estar realmente utilizando o Senai, nós estamos sempre nessa parceria constante. O Senai tem redes nacionais ligadas aos principais segmentos da indústria nacional, como alimentos e bebidas, energia, meio ambiente e logística. Para ajudar no crescimento das empresas industriais, dispõe de laboratórios em Balsas e São Luís, onde são prestados os serviços. São diversos tipos de ensaios, testes, além de assessoria e implantação dos programas como 5S e 8S. E médicos maranhenses aderiram à mobilização nacional. Hoje, pela manhã, médicos realizaram uma manifestação contra a medida que vai permitir a contratação de profissionais estrangeiros. Esse mesmo ato de mobilização aconteceu em várias partes do país. A concentração foi na Praça Gonçalves Dias. Há várias semanas, eles estão alertando a sociedade sobre os problemas que podem ser gerados para a classe caso as medidas do governo federal sejam efetivadas. A Federação Nacional dos Médicos contabiliza a adesão de cerca de 20 estados e pede aí que médicos das redes públicas e privadas também participem. E é sobre esse assunto no nosso quadro de entrevistas que nós vamos tratar hoje. O programa Mais Médicos é bom ou ruim para os pacientes que esperam em longas filas por atendimentos em todo o país? Quem responde a essa pergunta é o médico Érico Cantanhede, conselheiro do CRM. Boa noite. Bem, boa noite a todos. E esse atendimento, ele realmente chega a contento nos estados? O que está faltando? Na verdade, primeiro falando da paralisação. A paralisação é uma paralisação a nível nacional que está sendo apoiada pelas entidades médicas, CFM, FENAM, AMB, que na verdade nós não somos contra a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil, nós somos a favor que eles se submetam ao exame de revalida, que é uma prova que é realizada para todos os médicos, uma prova de conhecimento básico e linguístico, de domínio da língua, logicamente desse médico que vai chegar aqui no Brasil e vai atender a população teoricamente mais carente. Então, na verdade, quando a gente fala da revalidação de diploma, nós estamos pensando em quê? Na sociedade como um todo. Porque, na verdade, faltam médicos, faltam vagas de residência. São formados 15 mil médicos por ano no Brasil. A distribuição geográfica deles, a nível nacional, ela não ocorre a contento, principalmente devido às condições de trabalho que esse médico ele vai se submeter no interior, nos interiores mais longínquos possíveis. Então, a partir do momento que você conseguir oferecer um salário digno, um plano de cargos, carreiras e vencimentos, condizente com a posição do médico, uma carreira médica que ainda não existe para os médicos, com certeza esses interiores vão ser abastecidos por esses profissionais. Doutor Érico, agora a gente vê na discussão na sociedade em que os pacientes reclamam da falta da presença desses médicos em alguns postos de saúde no interior do estado, aqui na capital também, a demora para atendimento em alguns consultórios também. Esses assuntos todos estão se misturando frente a essa mobilização que o próprio setor está acontecendo, está movimentando. O que vocês têm a falar sobre essa falta também de tempo disponível para atendimento dos pacientes? Na verdade, o médico, ele tem que, para tentar manter um padrão, uma qualidade de vida compatível, ele tem que, às vezes, trabalhar em vários locais. Na verdade, isso não que isso bastasse, no sentido de dar um atendimento desqualificado à população. Na verdade, a partir do momento que você tem incentivos para esse médico trabalhar nos postos de incentivos, principalmente insumos básicos.
material de curativo, um medidor de pressão, um estetoscópio. Aí você vai fazer com que esse médico vá trabalhar de uma forma mais digna possível. Nós temos postos de saúde aqui de São Luís, do Maranhão, que falta o básico, falta o mínimo. Então, às vezes, o indivíduo vai trabalhar, certo? Ele já vai o quê? Muitas vezes até melancólico, deprimido, porque ele vai se sentir o quê? Muitas vezes omisso, no sentido assim, eu vou atender, vou ficar aqui só com o meu estetoscópio, com minha boa vontade, um papel, uma caneta, um receituário, e não vou poder dar seguimento, muitas vezes, ao atendimento desses pacientes. Doutor, a gente sabe também que existe um grande problema da falta de médicos em municípios distantes do estado, exatamente pela, talvez, não disponibilidade do médico chegar até esses municípios, até localidades muito distantes. Inclusive, uma vaga ficou aberta por cerca de 2 anos na região tocantina, não foi coberta essa vaga, inclusive foi extinta por falta exatamente de médico, um salário de R$30 mil. O que faltaria então? A estrutura da cidade também conta? Na verdade, quando se oferece um valor exorbitante para o médico trabalhar nos locais mais longínquos possíveis, de fato, isso é um fato, está comprovado no Sindicato dos Médicos. Muitas vezes o prefeito, quando faz um contrato, que não é um contrato, às vezes é um contrato até verbal, o médico ele se dispõe a trabalhar lá, ele recebe 2, 3, 4 meses. Depois ele começa a ser usurpado desse pagamento. Ele começa a não receber mais. Ou seja, ele chega lá, às vezes você não tem uma assistência jurídica para tratar do assunto e fica por isso mesmo. O prefeito muitas vezes engana o médico que se desloca da capital para tentar realmente trabalhar no interior. Eu já fui vítima disso quando me formei há 15 anos atrás, entendeu? Então, muitas vezes os prefeitos também agem de má fé com o médico. A questão das vagas da UTI pediátrica de Imperatriz, como eu falei para vocês, existe falta de investimento também nas especialidades. Há uma necessidade de se criar mais vagas de residência médica para especialidades básicas, como, por exemplo, a pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, a própria clínica médica como um todo, o médico do PSF, ou seja, montar as equipes de PSF, o médico ir trabalhar nos locais mais longínquos. O salário não conta? O salário é importante também, mas para você ter uma ideia, agora que está sendo debatido a nível de Congresso, há pouco tempo que foi aprovado o piso salarial do médico, que segundo a Fernandes é em torno de R$10 mil, mas isso não está ocorrendo a contento. Isso ainda não está sendo, de fato, vigorado ainda. Uma situação que precisa ser debatida com mais tempo, seria essa a proposta também da reivindicação da classe? Discutir em maior tempo essas questões trabalhistas, essas questões de infraestrutura dentro das unidades de saúde por todos os municípios, ao invés de debater somente a chegada de médicos do estrangeiro, do exterior para atuar no Brasil? Certamente, até porque nós sabemos que o indivíduo, esse médico, quando chegar aqui no Brasil, ele não vai chegar aqui trazendo os insumos básicos, ou seja, ele não vai chegar trazendo o soro, tá certo? Ele não vai chegar trazendo aqui o curativo, ele não vai chegar trazendo o posto de saúde nas costas, entendeu? O hospital. Ele vai encontrar as mesmas condições que nós, aqui no Brasil, somos contra trabalhar em péssimas condições de trabalho, muitas vezes. Então, ele não vai chegar aqui com uma varinha de condão, tá? E vai transformar uma casa num posto de saúde brilhante, uma casa num hospital. Então, assim, é algo... Na verdade, é eleitoreiro do governo federal. A gente sabe disso. No fundo é isso. É uma medida eleitoreira do governo federal para tentar manter-se no poder. A verdade pura e simples é essa. A gente agradece então a sua presença, Érico Cantanhede, aqui no Maranhão Acontece. Muito obrigado. Obrigado. E o senador José Sarney continua internado no Hospital DI do Maranhão. O ex-presidente passou mal há 2 dias durante a festa de uma das netas e foi logo internado. A repórter Adria Rodrigues tem as últimas informações sobre o estado de saúde do ex-presidente. O senador José Sarney deve receber alta nesta quarta-feira. O ex-presidente da República, que tem 83 anos, está internado neste hospital aqui na capital desde a madrugada de domingo. Segundo o boletim divulgado no início da tarde, ele apresentou melhora clínica e encontra-se neste momento estável, respirando sem necessidade de aparelhos. Adria Rodrigues, para o Maranhão Acontece. O Maranhão hoje está irregular quando o assunto é internação de menores em unidades de ressocialização. Todas as unidades apresentam problemas no estado.
A determinação para a construção das unidades de internação para jovens em conflitos com a lei foi realizada com base em 2 vistorias feitas pelo Conselho Nacional de Justiça, que encontrou irregularidades no sistema socioeducativo no Maranhão. No estado do Maranhão, o Poder Executivo ele é inadimplente, ele deve o atendimento socioeducativo na forma da lei. Ele tem agido de forma ilegal, portanto. E isso por quê? Porque desde 98 o Conselho Estadual dos Direitos da Criança estabelece a interiorização de pelo menos 8 polos regionais das unidades de internação, que é a privação de liberdade e de semiliberdade. O Conselho Estadual da Criança e do Adolescente também está nessa luta e desde 1998 já havia criado uma resolução propondo a municipalização das medidas socio-restritivas de liberdade. Nessa resolução era proposta a construção de 7 unidades de atendimento no estado. Por quê? Primeiro, porque você descentraliza, né? Porque os meninos que cometem um ato infracional em Balsas, eles vinham cumprir essa medida em São Luís, e isso distancia da família. No ano passado, a sentença de uma ação civil pública movida pela Primeira Vara da Infância e da Juventude obrigou o governo do estado a construir 7 novas unidades para jovens em conflitos com a lei no interior do estado, como forma de resolver o problema da superlotação e descentralizar as unidades que hoje só existem na capital. Mas até o momento, o governo do estado não cumpriu a determinação judicial. O Maranhão hoje está muito próximo da situação absurda de não ter nenhum estabelecimento legalmente determinado, regularmente registrado no Conselho Estadual para cumprimento da privação de liberdade desses adolescentes. O estado do Maranhão apresentou nos últimos 20 anos aumento nos índices de desenvolvimento municipal. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apresentou números nada animadores. As cidades de Fernando Falcão, Marajá do Sena e Satubinha tiveram os números mais baixos. O Maranhão aparece mais uma vez entre os últimos, ocupando a penúltima posição, perdendo apenas para o estado do Alagoas. Apesar dos números negativos, também foi apresentado crescimento em algumas cidades. Imperatriz, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e a capital, São Luís, estão dentro da classificação de alto índice da região metropolitana. Apenas a cidade de Raposa ficou fora da lista. Mas também algumas cidades surpreenderam ocupando o ranking topo da lista, com um índice muito alto. São os municípios Cidelândia e São Pedro dos Crentes. E veja a seguir, a agência bancária é alvo de bandidos 2 vezes em menos de 15 dias. E ainda, filhos antecipam as compras para o Dia dos Pais. Veja instantes. Mais uma agência do Banco do Brasil é assaltada em São Luís. A agência da Avenida São Luís, Rei de França, no Turu, foi invadida por bandidos no final de semana. E esta é a segunda vez que a agência é assaltada em menos de 15 dias. Ninguém foi preso. Quem procurou a agência do Banco do Brasil no bairro Turu se deparou com as portas fechadas. No chão, os vidros quebrados denunciavam a ação dos criminosos que invadiram o banco na madrugada deste domingo. Esta é a segunda tentativa de assalto à mesma agência bancária em menos de 15 dias. A outra resultou na prisão de 3 criminosos de Santa Catarina, que se preparavam para arrombar um dos caixas eletrônicos. Ainda no mesmo local, no mês de abril, um assaltante foi morto com 3 tiros após praticar uma saidinha bancária. Diante de tantos crimes, os clientes da agência reclamam da insegurança. Eu vim hoje mesmo procurar a agência para pegar meu cartão, para receber dinheiro. Não encontro desse jeito aí, fechado por assalto, por falta de segurança. É ridículo isso aí, porque eu não sei por que acontece essas coisas, né? Eu soube mesmo que aqui tem esse assalto. A gente fica inseguro mesmo. Segundo o Sindicato dos Bancários, somente neste ano foram registrados 15 crimes de saidinhas bancárias em todo o Maranhão, sendo que uma delas aconteceu aqui, nesta mesma agência bancária, no último dia 9. Ainda segundo o sindicato, somente neste ano foram registrados 24 arrombamentos a caixas eletrônicos em todo o Maranhão. Segundo o delegado responsável pelas investigações, a agência se tornou alvo dos criminosos por não ter segurança armada durante a noite. No mês de janeiro, a mesma agência foi alvo de arrombamento e os criminosos conseguiram levar cerca de R$300 mil. Os bandidos
abandonaram os outros tipos de crime, aquele crime do antigo faroeste, o próprio sequestro de gerentes, e esses aí é um crime em que eles fazem com menos risco e além de cometerem um crime de menor ofensividade. Como forma de combater os crimes, a Polícia do Maranhão tem realizado ações integradas com as polícias de outros estados. Nós agora estamos pegando eles pelo modus operandi, a forma como eles agem, a gente estuda cada crime, como é ocorrido, os horários que eles costumam agir, as pistas que eles deixam, como fazer para identificar. A gente precisa de uma perícia, a gente começou a orientar os peritos para coleta de impressões digitais, análise das imagens, e nós trocamos essas imagens com as polícias dos outros estados. Estatística divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Maranhão aponta que houve um aumento de 42% no número de assaltos a ônibus, se comparando aos 12 meses do ano passado. Até o dia 27 de julho foram praticados 379 assaltos a coletivos na região metropolitana de São Luís. Em 2012 foram 268 casos. Os números assustam pela média de quase 2 assaltos cometidos por dia. Nesse período, cerca de 300 coletivos foram abordados e 16 pessoas foram presas. Alguns menores foram apreendidos com armas de fogo e facas. O 9º Batalhão da Polícia Militar começou há 15 dias uma operação que visa coibir a ação dos assaltantes. Uma pesquisa do Departamento Penitenciário Nacional apontou um aumento da população carcerária feminina no Brasil em mais de 250%. No Maranhão, o índice permanece estável. O tráfico de drogas é a principal causa de prisão de mulheres no Maranhão. De janeiro até o último fim de semana, 77 mulheres foram presas no estado. No mesmo período do ano passado, foram 167 prisões femininas. Apesar do número de prisões de mulheres ter reduzido, a maioria dessas mulheres acaba cometendo crimes relacionados ao tráfico de drogas para sustentar a família. A pesquisa apontou que a cada 15 mulheres presas, 14 alegam ser inteiramente responsáveis pela casa. A metade possui baixa escolaridade e quase 70% tem entre 18 e 34 anos. No próximo bloco, a tradição da capoeira. Nós voltamos em instantes. Aqui no Maranhão Acontece. A Federação Maranhense de Tênis de Mesa está aproveitando o movimento maior no shopping da cidade para divulgar o esporte. Uma Copa para quem não é um especialista, mas quer aprender um pouco mais sobre essa prática. O Maranhão conta hoje com 100 atletas e uma tricampeã do tênis de mesa. As férias estão chegando ao fim, mas quem disse que não dá tempo de praticar um esporte, mesmo que seja rapidinho, durante uma voltinha ao shopping? Pois é, a Federação de Tênis de Mesa aproveitou as atividades de verão de um shopping da cidade para realizar uma Copa direcionada aos universitários de São Luís. Hoje a ideia do shopping é que a gente faça os transeuntes participar do tênis de mesa, né? Participar, entender, ver como é que é. Este universitário apoia a iniciativa. A expectativa é grande, né? Mais uma competição, não tem competição universitária todo ano, né? Na verdade é quase uma novidade, eu me lembro de ter participado somente 2 vezes de competições universitárias, e é bastante concorrido, né? Normalmente o pessoal que está na universidade já pratica a modalidade há algum tempo. O objetivo é atrair mais adeptos para o esporte aqui no estado. Eu mesma não resisti ao convite e aproveitei para jogar um pouquinho. Atualmente, a Federação Maranhense conta com 100 atletas e com uma tricampeã. Sou maravilhada pelo tênis de mesa. Eu jogo há 11 anos. Comecei no Educato, no colégio, e desde então eu não parei mais. De acordo com os especialistas, o tênis de mesa faz muito bem à saúde e não existe restrição para a prática do esporte. Pedro Araújo que o diga, ele pratica tênis de mesa há mais de 50 anos. O tênis de mesa, como todo mundo sabe, é um esporte salutar, né? Ele faz bem para a saúde. E por fazer bem para a saúde,
é que a gente vem praticando isso desde garoto e motivando também a garotada a praticar esse esporte para evitar o descambar com a droga, essas coisas. E agora vamos falar de arte, uma arte que envolve esporte, dança, capoeira. Um patrimônio imaterial do Brasil que luta para ser reconhecido em vários estados. A arte que se confunde com esporte. A história da capoeira começa no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Muitos escravos vinham da região de Angola, África. Eles faziam muitas danças ao som de músicas. A capoeira foi reconhecida como patrimônio imaterial da cultura brasileira. O registro foi feito pelo IPHAN, entidade que delibera a respeito dos registros e tombamentos do patrimônio nacional. Estima-se hoje que a capoeira seja praticada em mais de 150 países, por cerca de 11 milhões de pessoas. Foi um reconhecimento da importância desse bem cultural que é a capoeira para a nossa identidade, para a nossa memória, para a cultura do Brasil, né, de uma forma geral, de forma que se tornou patrimônio nacional. Para preservar este bem cultural, no Maranhão foi criado o projeto de salvaguarda da capoeira. A gente está reunindo aqui um representante de cada grupo para que seja feito um censo, vai ser montada uma comissão, que o fórum vai estar à frente disso aí, para que seja feito de forma correta a questão da salvaguarda, que vai trazer recursos federais para o desenvolvimento do segmento no estado. Este grupo de capoeiristas também montou um projeto para manter viva a prática da capoeira na capital maranhense e usá-la como instrumento de inclusão social. A capoeira é uma escola de educação. Então, através dessa escola, a gente procura contribuir com a educação que essas crianças já trazem de casa. Então, a gente tenta fazer essa ponte entre projeto e família. E não fica só no Brasil. O maranhense JJ levou a capoeira para a Europa. Eu levo esse trabalho depois de 13 anos, moro na França, mas viajo a Europa toda desenvolvendo capoeira, que é a minha paixão, é a minha vida, certo? Capoeira, eu sempre digo que eu vivo de capoeira e vivo para capoeira. Até o mês de agosto estão sendo realizados shows de talentos no Maranhão com o objetivo de arrecadar fundos para a campanha Mac Dia Feliz de 2013. Artistas maranhenses participam de um grande encontro, espetáculo no Teatro Arthur Azevedo, em prol da luta contra o câncer no dia 31 de julho, amanhã a partir das 8 da noite. A Fundação Antônio Jorge Dino, beneficiária do Maranhão na campanha Mac Dia Feliz, coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald, prepara uma grande festa para o público da capital com a realização do 5º Talentos Maranhenses. Estarão presentes artistas do cenário local, como elenco da peça Pão com Ovo, Roberto Brandão, Tereza Canto e muitos outros. É amanhã no Teatro Arthur Azevedo e os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. Confira agora o que acontece amanhã. Inicia o prazo para regularizar pendência relativa à documentação dos casais inscritos no casamento comunitário que a Corregedoria Geral de Justiça vai promover em setembro. Todos os processos relativos ao casamento já foram enviados às zonas de registro civil. Termina nesta quarta-feira a campanha Sesc Semeando Saúde. O evento tem como foco a celebração do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho e serve de alerta a funcionários e empresários. A atividade funciona de 10 da manhã às 2 da tarde no Deodoro. E assim a gente encerra a nossa edição de hoje. Reveja as matérias em nosso site tvguará.com. Um beijo para você, até daqui a pouco, às 11h30 no Dia News. TV Guará, diferente por natureza.